Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzanhassi estaremos juntos com você hoje para explorar um tema muito profundo, que é a questão dos campos morfogenéticos. Vamos falar do centésimo macaco, vamos falar do inconsciente coletivo, enfim, muita coisa bacana. Andréa, como é que você está, Andréa? Olá, pessoal. Olá, Daniel. Eu estou ótima e é sempre um prazer estar aqui com você e com vocês que nos acompanham, que participam e que estão sempre trazendo perguntas, temas para que a gente possa discutir aqui e falar de um pouco mais de tudo que existe nesse universo maior. Você está aí, já deu, né? Inscreva-se no canal, dê o seu like, comente, participe, coloque suas opiniões, enfim, é o nosso programa Universo Maior e a sua participação é fundamental, então participe. Já que o Daniel colocou o tema de hoje, né? Campo morfogenético, eu já quero começar perguntando o que é esse tal campo morfogenético, como ele funciona e até que ponto ele influencia a nossa vida. Então, já deixei umas questões aqui para você, mas depois tem muito mais para a gente realmente tirar dúvida e entender este funcionamento do campo. Excelente, é muita pergunta. Vamos por partes, né? Vamos falar do campo morfogenético primeiro, né? O que é esse campo morfogenético? Então, quando a gente fala da origem da palavra, né? Quando a gente fala de morfo, nós estamos falando de formas, e genético da gênese, da origem, então origem das formas. Como que ele vai estudar como é que as coisas no mundo, as coisas no universo, desde o nosso corpo, desde uma estrela do mar, a uma árvore, a uma planta, a um mineral, tem formas. Por que que as formas das coisas têm as formas que elas têm e não outras formas? Por que que as formas da estrela do mar são todas parecidas? Por que que as formas de um determinado tipo de pedra, de cristal, são parecidos e não outras? E assim por diante. O que leva a uma coisa ter um tipo de forma ou outra? E quando a gente fala desse campo morfogenético, a teoria, ou seja, o início desse estudo aqui, foi uma teoria formulada pelo biólogo inglês Rupert Sheldrake. Ele quis explicar que na ideia dele, as formas, as coisas, estariam relacionadas aos padrões de atitudes individuais, não só das pessoas, como das coisas e como dos animais, ou seja, hábitos de repetição que vão envolvendo várias pessoas e terminam vamos dizer assim, se consolidando em um comportamento coletivo com base numa força maior. Vamos entender isso melhor. Ele quer dizer o seguinte, de acordo com a teoria dele, quando a gente tem alguma coisa que vai se formar, vamos imaginar, por exemplo, aí uma situação de diamantes ou de pedras, alguma coisa assim. Então, quando os cristais, por exemplo, vão formar uma estrutura cristalina específica, esse composto, essa forma desse cristal, ele teria uma dificuldade maior de se formar pela primeira vez. Mas depois que há uma primeira formação daquele tipo de cristal, ou é como se o hábito, é como se o fato de existir aquela forma incentivasse que o cristal continuasse se desenvolvendo daquela mesma maneira, através da influência desse chamado campo mórfico, que seria como uma memória. É um campo que teria uma memória das formas. E aí essas formas do que for, elas vão se repetindo como se fosse um hábito, como se fosse por uma situação de estar acostumado, de criar, então aquela memória no campo mórfico faz com que os novos cristais, ou os novos animais, ou o que for que nós estamos falando aqui da forma, né, da criação da forma, eles vão se utilizando dessa memória e reproduzindo. A questão é que Sheldrake, ele trabalha com a ideia de que o universo estaria em caos, que tudo estaria num caos. Então, as coisas, antes de se formarem, antes de tomarem forma, elas estariam no caos, e por causa do campo morfogenético, elas começariam a criar uma forma, um padrão específico de uma determinada coisa. Isso a gente vale
para a mesma coisa, nós vamos falar esses dois lados, estamos falando de cristais, mas vamos falar também do comportamento humano. Então, quer dizer que o comportamento humano, os pensamentos, as novas ideias, né, a forma como a sociedade se compõe, ela também, como é que ela se forma? Por que a sociedade humana é do jeito que é e não de outra maneira? Porque o hábito humano, as pessoas humanas teriam hábitos, ideias, e essas ideias começaram a ser copiadas, essa cópia entraria no inconsciente coletivo, e daqui a pouco todo mundo estaria fazendo aquelas mesmas atitudes, aquelas mesmas ideias, aqueles mesmos pensamentos, por um padrão morfogenético. Então, nessa ideia, nessa linha de pensamento, que Sheldrake trabalha para a criação do campo morfogenético. Eu tenho alguns comentários sobre isso, mas eu vou passar aqui para a Andréia, né? Ou seja, vamos nas perguntas aqui, eu vou respondendo algumas coisas a mais. Mas o importante é a gente entender que, de acordo com esse campo, a gente começa a trazer ideias para a nossa vida sobre, por exemplo, alterações de hábitos da sociedade. Então, a gente quer uma sociedade melhor, será que dá para ir mudando esses hábitos, chegar numa sociedade melhor? A gente quer uma outra forma de alguma coisa, como é que a natureza pode criar outras formas? E assim por diante. Até que ponto nós estamos sujeitos e até que ponto existe, de fato, este campo morfogenético e que faz com que, né, as coisas sejam da forma como são e não de outra maneira. Então, é isso que nós vamos discutir hoje, sob o ponto de vista científico, mas também sobre o ponto de vista espiritualista. E vão perceber que existem, sim, muitas críticas a serem feitas também aos trabalhos e à teoria de Sheldrake e outras coisas que a gente pode complementar. Mas vamos lá, vamos passo a passo. São tantas perguntas nesse tema, mas assim, eu vou simplificar uma visão que eu percebi aqui ao ouvir você falando. Então, é como se fosse uma herança. A humanidade recebe uma herança genética e em que ponto esta herança, que me faz ter um desenvolvimento muito parecido com ancestrais, que me faz agir de uma maneira muito parecida com a ancestralidade e vai desenvolvendo minerais, animais e também qual é a diferença disso com o inconsciente coletivo, já que o inconsciente também me leva a agir desta maneira. É tudo uma coisa só, Daniel? Então vamos lá. Justamente, né, quando a gente fala desse campo morfogenético, ele abre margem para várias questões, E uma dessas questões é isso, a ancestralidade, por exemplo. Então, se eu sou influenciado pelo hábito, que ele diz isso, que de alguma maneira o hábito cria campos morfogenéticos que fazem com que as outras gerações, com que as pessoas que vêm ali para frente, ou a mesma geração é influenciada por esse campo morfogenético, fazendo mudar comportamentos, atitudes, trazer novas ideias e assim por diante. E que, inclusive, o próprio planeta Terra poderia despertar, né? A gente fala do despertar coletivo, que o planeta Terra poderia despertar coletivamente quando a gente atingisse um patamar mínimo de pessoas que pensam de uma certa maneira. Isso justamente está ligado a essa ideia do campo morfogenético, onde, a partir de um percentual da população que tenha um certo tipo de pensamento, de despertar, o resto da população despertaria meio que automaticamente, o que tem a ver lá com o centésimo macaco, que a gente pode comentar daqui a pouco. Então, ancestralidade, até que ponto que a gente sofre essas influências? O campo morfogenético vai dizer que os hábitos dos nossos ancestrais, a forma como eles faziam, as culturas, as religiões, tudo como aconteceu, influenciam diretamente o nosso comportamento hoje. E de que a gente às vezes tem comportamentos, a gente faz coisas na vida, a gente age de certa maneira, a gente tem certos pensamentos que a gente acredita que são nossos, propriamente dito, mas que, na verdade, tem influência direta desse campo morfogenético, ou seja, influência direta dos hábitos e daquilo que foi criado por ancestrais, por gerações anteriores. Então, que a gente sofre hoje a consequência daquilo que era hábito numa outra época, num outro momento. Isso tem a ver com o inconsciente coletivo, porque a gente entra no inconsciente coletivo e é o inconsciente coletivo, no final das contas,
que vai fazer com que a humanidade, enquanto tem um certo tipo de pensamento coletivo, enquanto tem um certo tipo de hábito, de atitude, de ideias, a humanidade como um todo, coletivamente, vai seguindo aquela linha, vai seguindo aquele pensamento. E é por isso que é difícil, a gestão é difícil mudar as coisas. A gente fala assim, não, vamos mudar o nosso sistema de governo mundial, né? Vamos começar a pensar num sistema diferente, um sistema financeiro, econômico diferente. Vamos tratar do meio ambiente de uma forma distinta. Por que é tão difícil a mudança? É tão difícil as mudanças porque o inconsciente coletivo ainda está muito vinculado àqueles hábitos, àquilo que é hoje. E para você quebrar isso, para você mudar, né, fazer com que uma camada grande dessa sociedade, ou pelo menos significativa dela, tenha um pensamento novo para se quebrar o paradigma, para se quebrar o padrão, é um trabalho que exige um certo esforço e que não acontece da noite para o dia. Então, precisa ir acontecendo. Entendi. Eu acho que para deixar bem claro, já que você falou dessa experiência do 100º macaco, eu gostaria que você pudesse explicar para nós. Mas por que eu estou perguntando isso? Porque a ideia que eu peguei também é que o hábito se repete. Então, eu lembro até recentemente, eu estava fazendo uma receita aqui na minha casa de pão, e eu fiz uma determinada forma, e meu marido falou, por que você faz assim? Eu falei, não sei, meu pai fazia assim, e eu faço assim, deu certo para ele, está dando certo para mim, eu não pensei em fazer diferente. Então, em que ponto eu posso quebrar esses hábitos? Em que ponto vale a pena repetir hábitos? Excelente, não, excelente pergunta. Então eu vou falar do 100º macaco, se eu esquecer do complemento, você me lembra depois. Tá bom. Mas entendo, que às vezes eu me empolgo aqui, depois eu deixo uma parte solta, mas é importante eu falar dessa questão da receita do seu pai também. Porque a prática, né? Ou seja, mostra a vida no dia a dia, no cotidiano, o que está acontecendo com a gente, né? Então é muito bacana. Mas a teoria do 100º macaco, que é muito conhecida, vocês já devem ter ouvido falar por aí, né? Ou seja, bastante, ela é uma teoria que diz o seguinte, de novo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a realidade. Vou falar sobre essa teoria e vou mostrar a realidade, porque na verdade isso é um mito. Isso não aconteceu exatamente como a gente às vezes vê na internet por aí, vê alguns youtubers comentando, ou lê em algum lugar. Não é exatamente assim. Então vamos ver o que é, e o que se fala do mito e o que é real dentro desse mito. Mas então vamos lá, vamos falar desse mito. E o mito vale, como todo mito, ele vale porque ele estimula, ele tem um fundo ali de verdade, ainda que na cientificidade do Sheldrake aqui, esse mito não faça sentido. Mas dizem o seguinte, que a teoria do 100º macaco comenta que houve um estudo numa ilha próxima ao Japão, numa das ilhas próximas ao Japão, e que estavam estudando os macacos naquela ilha, o comportamento dos macacos. E que, em um determinado momento, eles resolveram dar batata doce para os macacos, uma alimentação nova, colocaram uma alimentação nova, só que fizeram uma coisa diferente também. Pegaram a batata doce e tiraram da terra e deram direto, sem limpar, sem cortar, sem nenhum preparo da comida, deram direto. O que acontecia? Os macacos não queriam comer aquela batata doce, não queriam comer. Por quê? Porque eles viam que ela estava suja, que ela vinha da terra, era diferente do resto da comida que eles estavam acostumados, que tinha um preparo. Então eles não comiam. Apesar de que gostavam, né, de batata doce. Então os cientistas já sabiam que gostavam, mas agora estavam dando ela lá, né, já in natura, ali tirado da terra. Isso incomodava os macacos. Até que um dia um macaco pegou aquela batata doce, levou até a água do mar ali e lavou a batata doce. E depois comeu a batata doce lavada. E aí, não só ela estava limpa, como talvez o sal do mar também dava um sabor especial, não sabemos exatamente, ele começou a comer. E ele ensinou os outros macacos, né, começaram a ver, começou a ensinar a lavar, e todo macaco começou então a aprender aquilo, começou a lavar a batata doce e começou a comer. E aí o que acontece? Começou a aumentar a população de macacos que comiam aquela batata doce, né? Que lavavam e comiam aquela batata doce. E diz a teoria que quando chegou lá no 100º macaco, vamos imaginar que a ilha tivesse lá 1000 macacos,
Quando o 100º macaco começou a comer a batata, lá vai comer a batata doce, todos os outros demais macacos começaram a fazer isso também. Como se tivesse ali um limiar a partir do qual a coletividade inteira começaria a ter aquela atitude meio que automaticamente. E diz essa teoria ainda de que quando a ilha inteira começou a comer batata doce, as ilhas próximas, macacos nas ilhas próximas descobriram também a batata doce, começaram a lavar no mar também, começaram a seguir o mesmo comportamento sem nunca ter tido contato com os macacos daquela ilha. Então, ou seja, como se, né, um inconsciente coletivo, como se um campo morfogenético criado pelo hábito daqueles macacos, o primeiro macaco, o 100º macaco da ilha, fosse espalhando aquela forma de comer, aquela forma de ter atitudes e tudo mais. Então, e é daí que vem a ideia, né? Ou seja, poxa, se a gente quiser mudar o mundo, né? Mas a coisa está difícil. Mas se tiver lá a gente, né, juntando os macacos, a hora que chegar no 100º macaco, de repente, né? 100º é um número hipotético, lógico, né? Para o mundo aqui, mas um percentual X, a humanidade inteira, de repente, desperta, a humanidade inteira acorda. Então, por causa do... Porque isso é bastante interessante, a ideia, as pessoas se utilizam, às vezes, desse mito como uma realidade. Mas vamos agora separar o mito da realidade rapidamente. Na realidade, não aconteceu isso. Tá? Ou seja, essa ideia do 100º macaco não é uma verdade. O fato de que as ilhas do lado, os macacos começaram a se comportar da mesma maneira, também não é uma verdade. O que acontece é que, sim, os macacos começaram a comer a batata doce, começaram a lavar a batata doce no mar, naquela mesma ilha. E houve um número de macacos que aquilo foi crescente. Então, existe sim um acompanhamento, existe sim um crescimento daquele comportamento, né? Esse crescimento pode até, de fato, chegar no momento da ilha de ter tomado a ilha inteira, né? E tomar a ilha inteira, mas, enfim, é só para a gente separar um pouquinho uma coisa da outra. E acho que é fundamental que a gente faça isso, até porque a gente não perde nada. As pessoas às vezes têm medo de perder algo da espiritualidade, perder algo fantástico quando a gente joga as lendas e os mitos fora, né? Não, a gente tem que usar os mitos até onde a gente tem que usar e temos que jogar fora onde tem que jogar fora. E entender que a espiritualidade é muito mais rica do que qualquer mito que a gente possa levantar. Né? Então, vou falar já um pouquinho mais disso, acho que você vai ter perguntas sobre essa questão ainda, né? E até para explicar na prática, isso acontece, não acontece, como é que é, mas fala um pouquinho do teu pai, né? Era teu pai que fazia e você fazia o pão do mesmo jeito, né? Então, vejam, o que é isso? É exatamente a teoria do 100º macaco aplicada na vida prática. Nós, de fato, imagina o seguinte, a forma para as coisas, elas têm que vir de algum lugar. Então, se Sheldrake falava de que as formas vinham do campo morfogenético, vamos deixar o campo morfogenético um pouquinho de lado, mas ela tem que vir de algum lugar. As formas vêm de algum lugar. Então, o Sheldrake não estava errado quando ele disse que a forma vem de um campo morfogenético. O que eu acredito que não faz sentido no que ele falava é a explicação pela qual isso acontece. Né? Então, assim, vamos deixar isso de lado, daqui a pouco eu comento um pouco dessa explicação, tá? Mas ok. Mas as formas vêm de algum lugar. Quando a gente nasce, né, qualquer ser humano, macaco, enfim, a gente tem dois lugares principais para a forma vir. Um que está no nosso ego. Então, aquela questão do ego. O ego sabe já como fazer uma aranha, fazer uma teia. Perfeito. Ela não aprende com a aranha do lado. Ela aprende olhando a aranha do lado. Como é que você fez a teia? Ah, deixa eu imitar. Não é assim que ela aprende. Ela já tem aquilo na programação dela, de alguma forma. E a teia da aranha está lá, formada. É incrível, né? Então, esse é o ego, a partir do ego. Nós também nascemos com alguns instintos, né? De comer, de sobrevivência e tudo mais. E tem outras coisas que a gente nasce sem, que a gente vai aprendendo e a gente vai imitando. É realmente o poder da imitação. Então, se você viu seu pai fazendo daquele jeito e você gostava, ou o macaco via lavando a batata e aquilo ainda interessante, você aprende na capacidade de aprendizado e você imita. E quanto melhor for aquilo, mais aquilo se espalha. Não é à toa que hoje nós temos, sei lá, né, videogames. Tem videogames aí que hoje estão espalhados, hoje com a globalização, mesmo joguinho, às vezes tem dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas no globo jogando aquela mesma coisa.
Então, assim, o que que é isso? É uma imitação que toma o globo. É um exemplo besta, né? Mas infelizmente a humanidade ainda hoje espalha mais joguinho do que espiritualidade, né? Joguinho espalha rápido, espiritualidade ainda leva um tempo maior pelo nosso nível Sim. de evolução, mas de qualquer forma é o mesmo exemplo, é a mesma coisa. Então a gente pode sim atingir quantidades enormes, né? Atingir assim, o planeta, mas através dessa imitação, através do sentir que é bom, da percepção, da experiência positiva daquilo, e aí sim a gente começa a espalhar. Isso mexe no inconsciente coletivo, né? Não mexe? Enfim, então podemos discutir tudo isso, mas a linha básica é isso, a forma vem de algum lugar, ou vem do ego, ou a forma vem das experiências humanas, que aí tem mais a ver com o que o Sheldrake fala, mas enfim, vamos entender passo a passo. Entendi. Aí você está falando do hábito da repetição. Eu vi o meu pai e trançar o pão daquele jeito, eu faço do mesmo jeito. Eu nem me preocupo em fazer de outra forma porque dá certo. Mas e quando eu tenho um irmão que não foi criado pela mesma família, né? O pai é o mesmo, mas ele não foi criado pela mesma família. E ele também faz a mesma coisa. Então, ele acessou essa informação lá no campo, intuitivamente veio para ele, e se ele acessou isso intuitivamente, quer dizer, tudo que eu faço é sempre uma forma, de alguma forma, é uma herança do coletivo que está lá, né, plasmado neste campo? Excelente pergunta. Então vamos entender o seguinte, primeiro, por que Sheldrake, qual que eu acho que é a principal falha na teoria de Sheldrake? Sheldrake, ele parte do princípio de que o universo é o caos. Então, que o universo é o caos. E que todas as formas, se a gente imaginar o universo quântico, né, na época, enfim, não, né, mas o universo quântico, ou seja, temos infinitas possibilidades de formas diferentes. Mas ele parte do princípio de que o universo seria o caos, ou seja, de que não teria razão pela qual as coisas estão no estado que estão, e quando elas vão tomar uma forma, elas teriam várias possibilidades de tomar essa forma. Só que pelo hábito, pela repetição, mesmo de um mineral que tomou uma primeira forma, seja o que for, pela repetição criaria-se um campo morfogenético, e a partir de então a probabilidade que será de várias formas diferentes passa a ser de uma só. Então começa a se criar o campo dentro daquela mesma forma, daquele mesmo tipo. Isso por si só, não faz sentido, porque, em primeiro lugar, porque o universo não existe caos. Então, assim, essa é a primeira grande falha, né, na teoria de Sheldrake, que é a teoria do caos, a utilização da teoria do caos. O universo não tem caos. O caos que a gente acredita, que a gente acha que não, o caos, na verdade, é simplesmente a nossa incapacidade intelectual de perceber a ordem que estão nas coisas que nós chamamos de caos. Então, se a gente pega, por exemplo, um copo de água, né, e mistura açúcar, né, primeiro você vê lá mistura açúcar, mistura café, mistura chocolate, faz uma mistureba. Você vê primeiro, você deixa os grânulos ali, estão separadinhos. Depois você mistura, aí vira um caos. Aí você não sabe mais onde está cada molécula, onde está cada coisa, aquela mistura, você acha que não tem mais ordem nenhuma. Só que essa falta de ordem, ela não existe, porque na verdade o caos não existe. Existe uma ordem muito clara em qualquer lugar. Existe uma ordem clara na posição das estrelas. Existe uma ordem clara na posição das areias do deserto. Elas não estão lá no formato de caos, ela está num caos, está tudo jogado aí. Não. A ordem da areia tem a sua razão de ser. Cada partícula tem o seu motivo de estar onde está. Então, o caos não existe. O caos é a nossa incapacidade de entender a ordem das coisas porque nós não temos mentalidade suficiente para isso. Então, essa é a principal crítica, né, que eu faria à teoria de Sheldrake. Agora, existem, sim, campos, além do físico, que nos influenciam, né, que influenciam um irmão, de repente agir da mesma maneira e tudo mais? Sim, existem esses campos. São vários campos. Na verdade, não é um campo só, que ele fala de um campo morfogenético, não é um campo só. Quando um irmão se influencia por outra coisa, por questões, às vezes, ancestrais, de família e tudo mais, existe um inconsciente coletivo daquela família, existe um aprendizado, uma energia daquela família, daquele grupo. Essas energias existem, energias de civilizações, de países, de cidades. Todas essas energias influenciam seus habitantes ou os seus familiares e assim por diante. Há uma influência direta sobre isso. Então, nesse sentido,
sim, a gente, pela nossa intuição e tudo mais, a gente recebe informações de como se comportar. Às vezes os irmãos se comportam de forma muito parecida, às vezes de hábito, até por questões genéticas. A forma, a gente acha que às vezes o nosso trejeito é uma coisa muito nossa. Às vezes o nosso trejeito é muito do nosso DNA também. E aí familiares têm muito aquele mesmo trejeito, aquela forma de olhar, aquela forma de falar. Então há uma mistura de muitas coisas, né? E que às vezes são vistas como uma coisa só. Eu acredito que eu não te respondi tudo ainda, mas vamos por partes. Tem muitas dúvidas. Vamos lá. Eu estava pensando aqui, você estava falando, e você vai falando, eu vou pensando nas dúvidas que vão ficando ou nas ideias que surgem. Este campo me traz informações para moldar a minha vida, para as minhas atitudes, né, para o dia a dia em todos os reinos. Porém, se existe uma ancestralidade maior do que a da minha família, existe uma herança genética planetária, né? Ou uma herança espiritual planetária, que vai além daqui desta terceira dimensão, então eu também acesso costumes bem mais ancestrais, bem mais anteriores a esta linhagem humana? Eu acho uma pergunta. No universo, nada se perde. A gente, às vezes, acha que porque uma civilização viveu 2.000 anos atrás, então, hoje, faz diferença nenhuma para a gente. É absolutamente irrelevante. Às vezes, a gente acha que a nossa própria vida é irrelevante. Né? A pessoa fala, minha vida não serve para nada, é irrelevante. Nada, nada, nada nesse universo é irrelevante. Nada, nada se perde, nada, nada é por acaso. Nós estamos individualmente, em grupo, coletivamente, em Gaia, se a gente pensar em planeta Gaia como um todo, nós estamos evoluindo a cada dia. E as informações que nós vivemos e experimentamos como indivíduos, ou como sociedades, ou como cidades, civilizações antigas, modernas, cada experiência ela vai sendo registrada nos arquivos akáshicos e vai sendo registrada nesse inconsciente coletivo desta mesma civilização, deste mesmo povo, dessa mesma família. E o que acontece? São como informações, são como bases de evolução. Então, eu só posso evoluir. Se não houvesse isso, o planeta nunca evoluiria. A sociedade jamais evoluiria, porque a gente teria que recomeçar a cada pessoa, teria que recomeçar a cada ano. Mas não, as coisas vão se somando, tanto no físico, com aquilo que a gente pode fisicamente, cientificamente registrar em livros, né? Registrar em computadores hoje, registrar na internet. Tudo isso são registros que a gente faz, mas esses são os físicos. Além dos físicos, nós temos vários registros outros, né, nos arquivos akáshicos, que são registros em outros planos, que também estão registrando. E quando a gente vive o nosso eu superior, nosso eu maior, nosso eu coletivo também, ele acessa essas informações. Então, quando uma pessoa nasce hoje aqui, ela não nasce, é um bebê, se você pegar um bebê de um Neandertal naquela época, ele não conseguiria, nascesse hoje, ele não conseguiria desenvolver da mesma maneira, sem ter todas essas informações que a humanidade teve ao longo dos últimos milênios. Porque isso influencia cada indivíduo. Se hoje nós podemos conversar aqui sobre esses assuntos e ter um certo nível de entendimento, de modernidade sobre tudo isso, que ainda é pequeno se a gente comparar com daqui a 1000 anos, esses ancestrais não poderiam. Mas foram eles, o trabalho deles, o descobrimento deles, a experiência deles que nos fizeram chegar até aqui. É tudo uma continuidade. Né? A gente costuma achar que a pessoa nasce e morre e acabou. Não, há uma continuidade da sociedade, uma continuidade do planeta, uma continuidade das energias, e tudo vai sendo somado nesses registros. Então, sim, nós nos utilizamos de muitas das coisas que estão aí dos nossos ancestrais e que hoje a gente usa como ferramenta para seguir daqui para frente. Entendi. Me diz uma coisa, então, Daniel. O que eu faço hoje, aqui, agora, nesta data, ele tem o potencial, eu como indivíduo, não estou mais pensando no coletivo, ele tem o potencial de modificar esse campo que, como você falou agora há pouco, daqui 1000 anos ele pode ser acessado por alguém que vai estar lá, ou eu mesmo, não sei, que vai estar lá, mas que vai se utilizar desta mudança de postura minha aqui.
Então, como você falou um pouco mais lá atrás, todas as pessoas são importantes, não existe um indivíduo que é menos do que o outro ou mais do que o outro, porque aí, eu compreendi como se cada um de nós tivesse o potencial, tivesse a semente da mudança que vai ficar plantada neste campo. É isso mesmo? Exato. Porque, veja só, uh, nós estamos rumo a uma perfeição infinita na nossa evolução. Para essa perfeição cada vez maior, eu, como indivíduo, eu não tenho condições, ou seja, eu não teria condições de, porque é infinito, eu teria que de encarnar, de viver todas as experiências possíveis de um ser humano, por exemplo, vou falar de nós aqui enquanto seres humanos, de tudo que um ser humano pode passar, de tudo que um ser humano pode ver, experimentar, sentir, eu não tenho condições de reencarnar tantas as vezes para sentir cada detalhe desse. Então, o que acontece? A gente não percebe, mas a gente é como um grande cardume. Eu estou vivendo aqui o Daniel, você está vivendo aí a Andréa. A minha vida, o que eu sofro, o que eu me animo, o que eu tenho de prazer, o que eu penso, o que eu aprendo, não é só para mim. Isso, de alguma forma, entra, né, nessa evolução, nesse inconsciente coletivo da humanidade e é aproveitado por todos, é aproveitado pela nossa família humana. Você, André, a mesma coisa, tudo que você vive. Eu falo assim, né? Às vezes é uma pessoa ali que a vida dela não serve para nada, tá horrível, tá tudo ruim, né? Tal. Eu sou grato a ela. Por quê? Porque ela está vivendo aquela experiência horrível no meu lugar. Eu estou no coletivo aprendendo com a experiência dela. Tudo que ela está sofrendo, os pensamentos dela, o que ela está passando, tudo mais, eu sou grato a ela porque ela está passando por mim, né? Então, no caso dela, eu falo, ela está passando por mim, eu não tenho que passar por isso mais. Por quê? Porque ela está passando exatamente daquele jeito. Cada vida é única. E por isso que cada vida tem um aprendizado único. E aquele aprendizado único é só dela, só que vai ser para ela e vai ser para o inconsciente coletivo. Então, isso volta para o inconsciente coletivo. Então, todos nós estamos aprendendo com a vida dos outros. Que nem o cardume lá, o peixinho foi lá, saiu do lugar, foi comido pelo tubarão. Os outros aprenderam com aquilo. Né? Pode ter certeza que aprenderam. E todo aprendizado acaba sendo coletivo. E nesse coletivo, é interessante que ainda na teoria, né, do campo morfogenético, né, ele diz o seguinte, uma constatação de que quando há pensamentos comuns, então, por exemplo, vamos falar de uma nova era, de um despertar de consciência, muitos pensamentos comuns entre seres vivos têm origens em necessidades comuns. Então, né, seja para uma nova era, seja para comer batata por causa da fome, né, a batata doce lá, seja o que for mais seja, pensamentos comuns surgem de necessidades comuns e aí se encontra um caminho através da consciência do inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo é como se ele fosse um campo que vai sendo alimentado pelos nossos pensamentos individuais. Os nossos pensamentos individuais vão alimentando esse campo, as nossas necessidades, e, por consequência, dentro até do princípio do gênero do Kybalion, ou seja, porque são sementes do princípio masculino que são germinadas, são seminadas no campo que é o gênero feminino, e dentro desse campo morfogenético, por assim dizer, ele vai criar ideias novas. E essas ideias, dentro das necessidades que a humanidade está tendo naquele momento, elas se espalham para toda a humanidade, para todo o coletivo, e as pessoas, por sua intuição, começam a conseguir pegar daquele campo muitas dessas intuições e colocar essas ideias como se fossem ideias novas, como se fossem ideias dele. E é por isso que muitas vezes a gente repara aqui no mundo, a mesma ideia parece surgir em vários lugares diferentes do planeta ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse campo que está, né, inseminado com ideias que estão germinando e que aquelas pessoas então estão conseguindo captar. E é assim que, desta maneira, e não por uma questão de hábito do passado, como disse Goldrake, dessa maneira que a gente consegue fazer a teoria do centésimo macaco, por assim dizer, que a gente consegue fazer com que uma sociedade consiga mudar totalmente um comportamento, um padrão, a partir do momento em que ela vai atingindo um nível de consciência, um limiar, né, um percentual de consciência mínimo, e aí isso aí vai aumentando cada vez mais, porque essa ideia está cada vez mais germinada e as pessoas recebem de cada vez mais fortemente. Entendi. A gente está quase indo para os finalmente aqui, tem muita coisa ainda para perguntar, mas só para complementar esta última pergunta, eu anotei aqui, olha,
pelo que eu entendi, quanto mais a consciência muda, uma consciência individual expande, mais o campo muda, é isso. E, assim, efetivamente, o que eu posso fazer enquanto indivíduo para mudar o coletivo, para melhorar o coletivo? Pequenas atitudes, pequenos sentimentos, o que vai mudar de fato tudo isso? Não, é uma ótima colocação, porque isso é importantíssimo. As pessoas às vezes acham, né, que tudo que eu possa fazer no mundo não faz diferença e que eu sou muito pouco para remar, né, para modificar, para transformar o planeta. Isso não é verdade. Nós estamos interligados. Então, veja só, se você tem uma vontade, um pensamento, e você acha que o correto é isso, ainda que seja uma minoria, primeiro, você pode ter certeza, você não é o único. Ah, mas não conheço ninguém mais. Pode ter certeza que tem mais pessoas que pensam igual. Por quê? Porque se isso germinou na sua cabeça, está germinando no nosso cardume. Ou seja, então está já pipocando em alguns lugares. Então, primeiro é isso, a gente acha que é único, mas a gente não é único, por mais louco que às vezes a gente se ache. Em segundo lugar, é o nosso pensamento, justamente, é aquela nossa ideia que a gente tem que começar a fazer o que a partir de então? Fazer o que o macaco fez. E se eu falo, olha, eu tive a ideia de que talvez eu lavando a batata doce seja interessante, eu tenho que ir lá e lavar. Porque o meu exemplo vai começar a contaminar as pessoas ao meu lado, os indivíduos ao meu lado. Então, eu tenho que, primeiro, sair da teoria. Então, se eu tenho uma ideia e quero mudar o mundo, comece a pôr essa ideia na prática, ainda que seja dentro da sua casa, na sua família, que seja com uma pessoa, com um vizinho, com quem for, né? Ou seja, comece a fazer e dar o exemplo. Esse exemplo, aos poucos, ainda que não seja seguido imediatamente pelo macaco que está vendo, né? Mas ele está germinando, essa semente está sendo germinada na cabeça dele, mesmo que ele não faça. E esse germinar, ele tem um momento de amadurecimento e pode amadurecer mais para frente. E ele também ajuda a germinar as outras pessoas. Então, existe um trabalho físico, que é você perceber que outra pessoa do seu lado está mudando. Existe um trabalho no campo, que é essas sementes estão sendo espalhadas e elas vão começar a germinar nas pessoas corretas no momento correto. Então, se eu faço uma atitude aqui, começo a pôr exemplo, vamos dizer que eu tenho uma família de 5 pessoas e eu quero mudar uma atitude, eu quero mudar alguma coisa que eu acho que está errada, eu começo a fazer e dou exemplo para isso. Pode ser que eu mude só uma pessoa na família que fale, não, eu concordo e começa a mudar. Mas os outros 3 sofreram nos seus campos essa semente, começa a germinar lá. Essa semente no campo maior, ela espalha, mesmo que eles não tenham trazido para si a mudança no físico, na cabeça deles, dentro desse campo, essa semente começa a se espalhar e vai se espalhar para a família do lado. E a família do lado, conforme tiver a percepção, a intuição de começar aquele comportamento, começa também. Então a coisa se espalha dentro do campo e se espalha numa proporção muito, muito grande e se espalha no físico numa proporção menor. Então, saiba sempre, qualquer atitude, qualquer movimento em direção àquilo que você acredita é importante para o nosso cardume humano, é importante para a nossa evolução. E vai fazer toda a diferença, vai fazer toda a diferença. Entendi. Da minha concepção, assim, eu não vou fazer mais perguntas para a gente não se alongar, mas para mim ficou claro assim, eu nasci como um indivíduo, mas, na verdade, as minhas atitudes são coletivas. Tudo que eu faço como Andréa, eu influencio primeiro o meu meio ambiente, e às vezes a gente pensa, meu meio ambiente é cuidar da natureza, é o Brasil, é a China, é a Alemanha, ou seja, onde você mora. Na verdade, o meu meio ambiente é aqui, a minha casa, as pessoas que vivem comigo. E só que cada um que vai se modificando, isso vai se estendendo. É como se cada um que for se curando, também vai curando o meio ambiente, também vai curando o planeta, né? Foi essa compreensão que eu tive deste campo morfogenético. Agradeço. Não, excelente, André. Eu que agradeço. Né, a tua conclusão é exatamente isso mesmo, está perfeita. A gente esquece muitas vezes na vida de que não existe vida sozinho. Você não é uma ilha sozinho, você está em relacionamento. Sempre, todo dia. Você está se relacionando com outras pessoas, você está comprando coisas, você está vendendo, você está pensando, você está... Tudo que a gente faz é uma forma de relacionamento com os outros, com a natureza e assim por diante. Então, não tem como a gente não estar influenciando e sendo influenciado todos os dias de nossas vidas. Então, sejamos mais fortes
na nossa influência, né? Porque quanto mais forte nós somos na influência, mais a gente vai levar adiante as nossas ideias, as nossas sementes. Então, isso é que é importante a gente entender. E eu quero também, então, já agradecer, né? Te agradecer, Andréa, por mais esse nosso episódio aqui nesse nosso programa Universo Maior. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Lembrando que na próxima quinta-feira, aqui no mesmo horário, teremos mais um, né, Universo Maior, com outro tema diferenciado. E pedir para você que está aí, inscreva-se no canal, dê o seu like, comente, participe, sugira temas. Se hoje ficaram perguntas que não foram respondidas, coloque suas perguntas. Eventualmente, isso pode gerar mais um programa sobre esse tema. Enfim, vocês fazem o programa. Então, participem, né? Gratidão a todos vocês. Eu agradeço e até a próxima semana. Forte abraço, muita luz a todos. Tchau, tchau.